Ascensão através de habilidades. Episódio 254. Reino demoníaco, 3. Então, vou deixar isso para você. Taesan aceitou. A Netia começou a explicar alegremente. Como você deve ter sentido ao usá-la? A magia negra é o poder que invoca o poder dos demônios. A Netia acenou com a mão. O vento negro de Seir se formou em sua mão. O vento negro se reuniu e se acumulou, formando a forma de um pássaro. A Netia estendeu gentilmente a mão. O pássaro feito de vento voou para o céu como se estivesse vivo. Você sabe que tipo de seres demônios são? Tenho uma ideia aproximada. Ele já tinha ouvido falar sobre isso do fantasma antes. Eles eram seres muito mais fracos que os deuses, mas ainda fortes desde o nascimento. Eles estavam sob o comando do deus demônio e emprestavam seu poder através da magia negra, mas não eram seres dóceis. Sim, invocamos parte do poder que os demônios controlam. Quanto mais energia demoníaca consumimos, mais forte o poder se torna, mas seus limites ficam claros apenas com isso. Taesan, você poderia me dizer um dos feitiços de magia negra que você possui? Vegetação distorcida de Decarábia. Taesan mencionou um feitiço de magia negra. A Netia admirou isso. Vegetação distorcida. Apenas alguns entre os guardiões do Castelo Real têm essa magia negra. Você a possui. Você já a usou com o máximo de energia demoníaca? Taesan assentiu. Vegetação distorcida era um feitiço de magia negra que ele usava com frequência. Como era seu poder? Foi decente. Não foi ruim, mas também não foi tão bom. No nível de Taesan, ele poderia romper e esmagar. O fato de você chamar isso de decente significa que você não extraiu o verdadeiro poder da magia negra. Se você lidar com isso corretamente, mesmo você não seria capaz de pará-lo facilmente. Oh! Os olhos de Taesan brilharam. Se o que ela disse fosse verdade, significava que o poder aumentaria tremendamente. Qual é o conceito? A maior parte da magia negra é do tipo invocação. Criamos uma passagem para invocar o poder do demônio. No entanto, as passagens que criamos são muito fracas e inadequadas para o poder do demônio passar, então só podemos invocar fragmentos. Pensando nisso, havia tal descrição no feitiço Vegetação Distorcida. Invoca a vegetação controlada pelo demônio Decarábia. Parece que apenas os fragmentos da raiz que engoliu as estrelas podem ser convocados. Apenas fragmentos da raiz que engoliu estrelas poderiam ser convocados. Ele achava que era uma questão de aumentar a proficiência, mas parecia ser uma questão fundamental. Então, fortalecemos a própria passagem com energia demoníaca. Nós a tecemos densamente e a implementamos com firmeza para invocar o poder manipulado pelo demônio o mais próximo possível. A passagem em si? Sim, não é difícil. A Netia acenou com a mão. Rosa dos ventos negra. Sua cor e força eram mais profundas do que Taesan controlava. Assim, uma complicada fórmula mágica de energia demoníaca apareceu onde o vento surgiu. Experimente. Você consegue, Taesan. Lidando com energia demoníaca. Mas Taesan não conseguiu. Como você lida com a energia demoníaca? A Netia ficou intrigada. Você não tem lidado com magia negra todo esse tempo? Pense assim. Eu não sei. Acabei de usar consumindo energia demoníaca. Isso é possível? A Netia não entendeu as palavras de Taesan. Isso significava que havia uma diferença fundamental entre eles. Quaned, que estava observando em silêncio, interveio. É necessária uma explicação, princesa. O autor e eu descemos a um lugar chamado labirinto criado pelos deuses. E lá, o conceito de sistema é aplicado. Sistema? Sim, se você obtiver poder na forma de habilidades, poderá usá-lo naturalmente, mesmo que não conheça o método de uso e as regras. Quando expulsei o monstro que atacava a vila, usei uma habilidade estranha. Pense assim. Isso é muito interessante. Usar o poder sem entendê-lo. A Netia não poderia aceitar isso facilmente. Quaned voltou seu olhar para Taesan. É mais rápido se eu explicar. Você pode usar magia? Sim. No caso da magia, tudo bem se você não entender. O sistema do labirinto estabeleceu um método de uso preciso. As habilidades que você usou são semelhantes. Habilidades e magia, ambos tiveram efeitos precisos. O momento de seu uso foi importante. Mas a magia negra é diferente. Ao contrário da magia, a magia negra era uma forma de invocar o poder dos demônios. Foi preciso aprender a criar a própria passagem. Para fazer isso, era preciso controlar perfeitamente a energia demoníaca. Taesan, resumindo suas palavras, fechou os olhos. Ele contemplou internamente para sentir o poder embutido no fundo. Mas ele não conseguia sentir nada de especial. Ele sabia que algo estava embutido lá no fundo, mas era isso. Ele não sabia como lidar com isso. Explicando isso, Quaned coçou a bochecha. Você deve ser humano. Asas eram para pássaros. Mesmo que os humanos ganhassem asas de repente, eles não poderiam voar sem saber como usá-las. Mesmo que de alguma forma aprendessem como usá-los, nada mudaria. O corpo humano era especializado para caminhar e correr. Estruturalmente, não poderia planar no céu. A energia mágica era a mesma. A energia mágica era para demônios. Embora Taesan ganhasse força com a ajuda do labirinto, usá-lo era uma questão à parte. Precisamos abrir o caminho à força. Então a estrutura deve ser alterada para lidar com a energia mágica. Princesa.
Eu não entendi bem. Mas deveríamos fazer como fazemos com as crianças? Anetia e Quaned se aproximaram de Taizan e colocaram as mãos nas costas dele. O que você está tentando fazer? Muito raramente, há crianças entre os demônios que não conseguem lidar com a energia mágica. Nesses casos, os adultos geralmente aumentam a energia mágica e abrem o caminho à força. Quaned disse com uma cara séria. Não sei como vai funcionar já que você é humano, mas vamos tentar. Feche a boca e concentre-se internamente. Taizan fechou os olhos. Anetia e Quaned aumentaram sua energia mágica. Bum! Eca! A energia mágica deles entrou em Taizan. Foi uma sensação estranha ter o poder de outra pessoa entrando em seu corpo. A energia mágica agitou-se por dentro e começou a descer às profundezas. Os rostos de Anetia e Quaned enrijeceram. Eles inseriram sua energia mágica em Taizan, tentando criar um caminho em direção à sua energia mágica. Várias habilidades que Taizan possuía foram estabelecidas dentro de seu corpo. A energia mágica estava localizada no lugar mais baixo e profundo. Ao descerem para encontrar o caminho, eles puderam sentir os poderes que Taizan possuía em geral. A sensação que sentiram foi imensa. Sua energia mágica era apenas um pequeno barco à deriva em um vasto oceano. Foi uma lacuna imensurável. Isso é. Anetia ficou surpresa. Estava além do reino dos mortais. Quaned mordeu o lábio. Criar um caminho geralmente não era difícil. Um demônio do nível de Quaned poderia criar milhares em um dia. Mas isso era muito vasto. Até mesmo criar apenas um caminho neste lugar imenso era assustador. Anetia e Quaned cerraram os dentes e inseriram sua energia mágica. Enquanto isso, Taizan fechou os olhos e concentrou-se na profunda energia mágica. Ele sentiu sua energia mágica penetrando para dentro. Foi um poder fraco, mas certamente desceu para o interior de Taizan. Mas foi insuficiente. Com essa quantidade de poder, ele se dissiparia antes de alcançar a energia mágica de Taizan. Então Taizan ajudou. A energia mágica estava presa bem no fundo como um fluido pegajoso. Taizan começou a tocá-lo. Aos poucos, mas com segurança, ele espalhou as ondas como se batesse na superfície da água com uma colher. A energia mágica pegajosa começou a se soltar pouco a pouco. Naquele momento, Taizan reuniu seu poder interno e atingiu a energia mágica. A energia mágica explodiu e subiu. O que estava no fundo levantou-se. Oh! Anetia engasgou involuntariamente. A enorme energia mágica tentou engolir seu poder como um maremoto. Ela instintivamente tentou escapar com medo, mas controlou sua mente e conectou-se à energia mágica. Um caminho fraco, mas definido, foi formado. Proficiência em magia negra aumentada em 1%. Você adquiriu a implementação do caminho. Simultaneamente, Anetia e Quaned recuaram. Suspiro. Suspiro, suspiro. Quaned tossiu sangue. O rosto de Anetia ficou pálido e suas mãos tremiam. Você está bem? Na verdade. Anetia sorriu amargamente. Taizan, você é realmente um monstro. Sentindo pena de sobrecarregá-los, Taizan entregou uma poção de resistência. Ah, já faz um tempo. Quaned bebeu a poção com uma cara satisfeita. Sua pele se recuperou ligeiramente. Você ativou o domínio da regeneração. Descanse um pouco, eu cuidarei da carruagem. Embora ele não pudesse controlá-la antes, agora ele sabia como operar a carruagem. Após terminar a refeição, Taizan subiu na carruagem, colocou a mão na parede e injetou energia mágica. A carruagem começou a se mover rapidamente. Lembrando-se da sensação anterior, Taizan abriu a janela de habilidades. Proficiência: 40%. Você pode lidar com a magia do deus demônio. Ao consumir energia mágica, você pode usar magia negra. Dependendo da energia mágica consumida, o efeito da magia negra pode ser um tanto prolongado. É um estado onde você pode lidar com o verdadeiro poder da magia negra. A proficiência em magia negra atingiu 40%. Parecia que abrir o caminho dessa forma era a condição para chegar aos 40%. Ao mesmo tempo, como acontece com a magia, ele ganhou várias habilidades auxiliares. Implementação de caminho. Proficiência: 1%. Implementa um caminho para transmitir o poder dos demônios usando energia mágica. Parece que ainda não foi possível criar um caminho adequado. Ver para crer. Então Taizan imediatamente tentou usar energia mágica. Uau! A energia mágica se materializou acima da mão de Taizan. Foi uma sensação completamente diferente e nova em comparação com Mana. Taizan relembrou como Anetia lidava com a energia mágica. Ele seguiu a sequência de implementação e administrou a energia mágica para abrir o caminho. Uma sensação sinistra diferente emanou além do caminho. Estava olhando para Taizan. Ao mesmo tempo, o poder do demônio surgiu. Você ativou a detecção de território de Lerage. Detecção de território. Uma magia negra que lia tudo e informava dentro de um determinado intervalo. O alcance era decente, mas as informações fornecidas eram insuficientes. Foi magia negra que ele não usou, ofuscada por Insight e Essence Grasp. Mas desta vez foi diferente. Ele podia sentir o balanço da grama e seu cheiro. A batalha sangrenta onde monstros pisotearam e morderam uns aos outros. A direção e rugosidade das rajadas de vento.
Era como se ele pudesse ver tudo dentro da detecção do território. Parecia que ele estava observando o mundo inteiro. Isso é. Foi uma sensação nova. Taizan, com um gemido, mais uma vez implementou o caminho. A presença além do caminho reconheceu Taizan e o poder surgiu. Você ativou a vegetação distorcida de Decarabia. Bum! A vegetação de Decarabia era uma habilidade que preenchia o espaço envolvente com várias raízes. Mas desta vez foi diferente. Uma única raiz enorme subiu. Uma raiz tão grande como se estivesse embutida no centro de um planeta subiu para o céu. Anetia ficou surpresa. Tão enorme? Anetia tinha visto demônios manipulando a vegetação distorcida de Decarabia. Eles também poderiam criar caminhos como Taizan. Mas nem o tamanho nem a potência chegaram perto da metade dos de Taizan. Neste tamanho. Não era apenas uma parte da raiz. Poderia ter sido a própria raiz central invocada. Taizan tocou a raiz. Foi sólido. Certamente, foi difícil o suficiente para que nem mesmo seu poder pudesse quebrá-lo facilmente. Bom. Taizan sorriu. O novo poder da magia negra que ele ganhou era forte. Em termos de poder absoluto, nada poderia se igualar, exceto magia de alto nível. Mas as suas desvantagens também eram claras. Consome mais energia mágica do que eu pensava. Muita energia mágica foi consumida na implementação do caminho. Ele havia usado apenas 2 feitiços de magia negra, mas sua energia mágica estava quase esgotada. E o atraso também é longo. Seja porque Taizan não estava familiarizado com ele ou porque originalmente demorou tanto, a implementação do caminho em si demorou algum tempo. Usá-lo no meio de uma batalha seria bastante difícil. Além disso, exigia uma concentração significativa, o que normalmente dificultaria a implementação durante uma luta, mas não foi um problema para Taizan. Habilidade passiva especial. Divisão mental. Graças à divisão mental, que lhe permitiu fazer muitas coisas simultaneamente, ele pôde implementar o caminho mesmo enquanto fazia outras coisas. Mas isso também teve seus limites. Ao enfrentar um inimigo com quem teve que lutar por sua vida, ele não teria tempo para criar um caminho durante a batalha. E então? O olhar que focou em Taizan quando ele abriu o caminho com magia negra. Provavelmente foi o olhar de um demônio. Até agora, ele não conseguia sentir porque apenas invocava fragmentos. Mas agora estava lidando com todo o poder de um demônio. Eles começaram a reconhecer Taizan. Embora fossem seres sob o comando do deus demônio, o fantasma disse que eles não eram gentis. Chamar a atenção deles não era uma coisa boa. Mas foi uma mudança suficientemente significativa, mesmo com tais riscos. Ele estava curioso para saber como a onda negra de Marbas havia mudado. Além dos horários de refeição e descanso, Taizan praticava continuamente a implementação do caminho. Sua energia mágica diminuiu rapidamente. Mas como eles estavam no mundo demoníaco, a taxa de recuperação foi igualmente rápida, então não houve problema com a prática. Eu deveria ter ensinado ele mais tarde. Anetia, que não conseguia conversar muito com Taizan por causa disso, murmurou. Quaned falou com relutância. Apenas se aproxime e fale com ele. Não, isso o perturbaria. Princesa, você é bastante problemática. Cale-se. A carruagem avançou silenciosamente. E eles chegaram ao castelo do Rei Demônio. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.